vou iniciar fazendo uma chamada para a gente registrar as presenças aqui. Como eu não tenho retorno de vocês ainda, além de falar a sua presença, dá um sinalzinho com a sua mão, por favor. Eliana Lombardi Artigiani, está conosco? Laura Lúcia Senevipa? Sim, estou aqui. A Laura está aí, estou ouvindo. Obrigado, Laura, bom dia. O secretário Marcos Monteiro. Secretário Fernando Padula. Miriam, suplente, estou aqui representando. Ricardo Teixeira. Oi. Tô... Secretária Vânia Cristiane. A Magali Antônia Batista. Oi, estou aqui. Francisco José João Rocha. Ronaldo Malheiros. Karina Bege. Karina Bege aqui. Karina, bom dia, Karina. A Rafaela Difonso. Reinaldo Sarques. Marco Antônio Barbieri. Tércio Ambrise. José Alexandre de Jesus. Presente. José Manuel de Oliveira Reis. Márcia Hirota. Então, o que acontece? Olímpio Álvares. Aí existe uma outra forma de vocês participarem. Ana Paula Chagas. Na verdade, houve a concorrência certificada, como se fosse um leilão. Milton de França Leite. É algo declarado. Então, assim, Vinícius Marquesi. Quando você colocou uma live. Berta Consentino. Sim, estou aqui. Obrigado, Roberto. O secretário Pinheiro Pedro está... Nós temos aqui a informação já e o professor então, por exemplo, o professor Romero, ele tem um compromisso, deverá estar com uma audiência, com um evento onde o prefeito estará também. Ele é um dos palestrantes, vai fazer uma apresentação para nós no dia de hoje, e como ele vai precisar se ausentar daqui a pouquinho, eu vou pedir o consentimento de vocês para nós adiantarmos a nossa pauta. É o primeiro item da pauta. O professor Marcelo Romero é um urbanista bastante conhecido da USP e da FAO. Ele tem feito trabalhos bastante relevantes, notórios, na área de resiliência urbana. Vocês têm meu áudio chegando bem? Sim. Agora estou ouvindo vocês também. Vocês me ouvem? Eu sou da educação, eu sou Miriam, eu só queria registrar a presença da educação. Eu estou sem acesso ao chat aqui, por isso que eu estou fazendo aqui. Viviane? Miriam. Isso. Miriam. Eu sou suplente. Dizia, obrigado. Mais alguém? Sim, o Odrilei Ducati, representando a BIMAC, é suplente do Reinaldo Sarques. Vamos anotar, sim. Obrigado. Reinaldo Odirley Ducati. Odirley Ducati. Bom dia. Bom dia. Luciano Coelho, da Fiesp. Luciano Coelho. Da Fiesp. Obrigado, Luciano. Está registrada a sua presença. Bom dia a todos. Rogério, representando
secretário Ricardo Teixeira, por Transportes. Rogério, bem-vindo, viu? Obrigado. Mais alguém gostaria de registrar a presença? Marcos Garcia, representando o CIURB. Como vai, secretário Marcos? Bom dia, meu amigo. Bom dia. Registrado a secretária. Aqui é Vânia, representando o SEAB. Oi, Vânia, você está bem? Estou. Vânia. Obrigada, espero que todos Está estejam. registrada, Vânia, a sua presença. Obrigado, viu? Mais alguém? Bom dia. Bom dia. Marcos Vinícius Bonfim, da Secretaria Municipal de Justiça, registrando a presença. Bonfim, obrigado pela sua presença. Marcos Vinícius de Jesus Bonfim, correto? Correto. Registrado, Marcos. Mais alguém? Bom dia, é Mônica, suplente da saúde. Mônica, você está bem, Mônica? Estou bem, muito obrigada. Aqui, Mônica Massumi. Isso. Mônica, registrado. Mais alguém? Ok. Se você tiver algum registro a fazer, vamos usar aquele expediente da mãozinha e nós vamos passar a palavra, então, ao professor Marcelo Romero. Como eu dizia, ele é um urbanista que, entre outros projetos, vem trabalhando no tema resiliência urbana. Tem feito já algumas palestras também para nós aqui na Prefeitura. Professor Romero, muito obrigado pela sua disposição de sempre em colaborar conosco. O senhor tem agora, então, a palavra e espero que tenhamos aí um tempo de grande troca de experiências e aprendizado com a sua fala. Senhor Anelli, está me ouvindo bem? Positivo. Maravilha. Muito obrigado pelo convite do secretário para participar nesse momento com uma equipe de tanta relevância. Muito obrigado também ao senhor Anelli pela condução dos trabalhos e pelo convite também. Eu vou fazer uma apresentação curta de 10 minutos e depois eu posso responder perguntas, se necessário, se os conselheiros tiverem alguma dúvida a respeito. Vou iniciar a projeção. Vamos ver aqui. Está aparecendo? Para mim, sim. Mais alguém que esteja vendo, por favor, dá um sinalzinho Sim. com a mão. Ah, normal. Sim. Perfeito. Ok, deixa eu colocar no início. Perfeito, perfeito. Não está com tela cheia, professor Romero. Eu coloquei a tela cheia, está aparecendo? Não, está aparecendo só o conjunto de slides pequenininhos. Você tem que parar de compartilhar esse e começar a compartilhar o outro, o cheio. Não sei o que está acontecendo. Marcelo, clica 2 vezes em cima do primeiro slide. Cliquei. Agora põe na tela cheia. Coloquei, apareceu? Ainda não, mas melhorou bem já, pelo menos saiu daqueles quadradinhos. Dá para seguir assim. Olha, vamos seguir assim? Vamos. Vamos seguir assim. Bom, eu vou apresentar uma proposta de um plano de resiliência urbana para a cidade de São Paulo, que é uma ação que as mais de 100 grandes cidades e metrópoles mundiais já adotaram, muitas delas até bem menores que São Paulo, muitas delas até com importância global bem menor que São Paulo. E o que é esse plano? Esse plano, ele
é diferente de um plano de adaptação climática. Por quê? Porque os planos de adaptação climática, eles têm, na sua essência, a mitigação das causas dos efeitos climáticos nas zonas urbanas. Os planos de resiliência, eles têm, na sua essência, eles estão fundamentalmente voltados para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. E mais, não só dos efeitos da mudança climática, mas de outros efeitos, como eu vou mostrar para vocês. Eu analisei detalhadamente 45 planos de resiliência urbana de 45 grandes metrópoles mundiais. Eu li realmente detalhadamente esses planos, buscando identificar quais foram os itens contemplados nesses planos de resiliência. E eu identifiquei 21 itens comuns aos planos de resiliência urbana dessas 45 grandes cidades, como água, inundações, abastecimento, energia e uma série de outros. Então, juntamente com os nossos alunos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, conseguimos chegar em 15 variáveis importantes que deveriam estar contempladas num plano de resiliência urbana para a cidade de São Paulo, que são esses 15, né, que estão listados aí: a questão de água, inundações, energia, alimentos, resíduos sólidos, mobilidade, habitação, saúde, desastres naturais, desastres não naturais, ou seja, desastres provocados, conectividade, segurança de dados, a questão dos refugiados, treinamento da população e o desenho urbano. Isso me causou muita surpresa, a questão da preparação da população. Marcelo, não está avançando os slides, viu? Não está avançando? Não, você vai ter que clicar em cada um. Na lateral esquerda, vai ter que clicar em cada um para ele aparecer um pouco maior. Isso. Apareceu esse? Esse apareceu agora, você vai ter que fazer isso para cada um. Maravilha. Então está aqui. Esse aqui... E para mim não aparece em modo apresentação. Acho que para ninguém. Ok. O importante é ver o slide. Para alguns está aparecendo no modo apresentação, para outros não, mas o importante é ver o slide. Então, esse slide mostra que o plano de resiliência urbana, ele realmente objetiva mitigar os efeitos. Esse slide que está aqui, conseguem ver um slide todo colorido? Sim. Então, esse mostra essa análise dos 45 planos que eu fiz, mostrando a incidência de variáveis em cada um dos planos dessas 45 cidades globais. Então, a gente vê aqui uma coisa que me causou surpresa, é que o item preparação da população para uma situação de estresse urbano foi um dos itens mais importantes encontrados em praticamente todos os planos. E aqui aparecem esses 15 itens que eu comentei com os senhores, que são os itens que eu considero que devem estar presentes num plano de resiliência urbana para a cidade de São Paulo. Uma coisa importante é que essas variáveis, elas estão interconectadas, elas não trabalham de forma conjunta. E com os nossos estudos, foi fácil identificar que algumas variáveis estão absolutamente ligadas a outras com muita força, ligações fortes. E algumas variáveis estão ligadas com ligações mais fracas, mais tênues, mas algumas estão ligadas com variáveis fortes. Por exemplo, a questão da falta de água afeta diretamente a falta de energia. A questão da falta de combustível afeta drasticamente o abastecimento urbano. Então, existem ligações muito fortes, ligações muito fracas, que um plano de resiliência urbana deve considerar.
O que aconteceu? Eu passei um período no Centro de Resiliência Urbana da cidade de Nova York, estudando com detalhes o plano americano para Nova York, que foi um plano que ele já tem mais de 10 anos e ele passa por adaptações anuais. E ele é muito completo. E é claro que eu tirei algumas ideias do plano de Nova York para poder montar uma proposta de um plano para São Paulo. Mas, fundamentalmente, o plano de Nova York, o primeiro é de 2014. Fundamentalmente, esse plano, é claro que ele cria situações de adaptação, mas ele está voltado muito a uma proposta de redundância, de sistemas redundantes, backup, que precisam estar, no mínimo, planejados antes de uma condição de estresse urbano. E é evidente que também tem a etapa de retrofit ou de modernização de algumas instalações. Então, desses 3 itens, eu diria que o mais importante é o que está no centro, que são sistemas de redundância e sistemas de backup que um plano de resiliência urbana deve contemplar em todas aquelas 15 variáveis. No caso americano, que se repetiu nas outras cidades todas, sem exceção nenhuma, e é claro que isso deveria acontecer em São Paulo, esse plano nunca é escrito por uma equipe de uma cabeça, de 2 ou de 3. É um plano que ele é construído. É claro que ele tem que ter um gestor, um órgão que faça a gestão e realmente a redação final, mas é um plano construído com todos os setores envolvidos da municipalidade. Quer dizer, são reuniões sistemáticas para que isso, de fato, seja viabilizado. No caso da cidade de Nova York, eles, como isso já aconteceu mais de uma vez, eles conseguem, a primeira vez, esse plano demorou 1 ano para ser concebido e mais um período de 6 meses para ser, enfim, finalizado e sistematizado em reuniões como essa, onde vocês podem ver aqui as representações municipais. Para São Paulo, eu imaginei um plano com 5 fases. A primeira fase, uma fase de planejamento. A segunda fase, uma fase de avaliação de riscos na cidade. A terceira é a fase de se pensar as estratégias possíveis de mitigação e de redundância de sistemas. A quarta fase, a fase de planejamento de como isso pode ser implementado. E uma quinta fase, que é fundamental, que é a fase de monitoramento. E, mais uma vez, citando Nova York como exemplo, o monitoramento, no caso americano, na cidade de Nova York especificamente, ele é feito anualmente pela municipalidade. E aqui eu trouxe um detalhe de uma planilha. Esse plano ele tem centenas de folhas como essa, de planilhas como essa, em que, se o plano não for detalhado dessa forma, a chance dele entrar em vigor, efetivamente, é muito pequena. Então, o que acontece lá? Existe um item, o eixo temático ao qual o item ou ação está vinculado, um daqueles 15, a ação específica de mitigação, quem está liderando dentro da municipalidade aquela ação, qual é o prazo de implementação, quanto vai custar, da onde vêm os recursos e o status de acompanhamento e o objetivo do item que está vinculado lá ao relatório. Mas, então, notem, senhores, como é um documento realmente muito preciso de ações e só assim caminha. Eu imagino que para São Paulo deva acontecer exatamente a mesma coisa. Aqui são algumas referências bibliográficas que eu posso deixar para os senhores e agradeço a oportunidade de compartilhar essa apresentação. Então, me coloco à disposição para algumas questões que possam aparecer, senhora. Professor Romero, obrigado por sua apresentação. Apesar da dificuldade
encontrado aí para a projeção, e o seu áudio chegou também um pouco truncado, pelo menos para nós aqui, mas eu penso que foi suficiente para que todos possam ter contato com esse material. Eu vou adiantar já algo que se você concordar, professor Romero, nós disponibilizarmos esse arquivo para os integrantes desse comitê. É tudo bem para você? Perfeitamente. Ok. Perguntas? Alguém gostaria de dirigir alguma pergunta? O professor ainda tem alguns minutos com a gente. Por favor, pode levantar sua mão e nós vamos ordenando aqui. Ok, estão chegando aqui. Laura, por favor, sua pergunta. O Antônio Fernando levantou a mão primeiro. Vamos dar a vez para a senhora, tudo bem, Antônio Fernando? Tudo bem. Leite Torce, Laura, por favor. Marcelo, bom dia. É um prazer estar aqui ouvindo você e as conclusões que você trouxe, que estão presentes no Plan Clima de São Paulo. E eu gostaria de endereçar uma pergunta a você. Na análise que você fez, né, você referiu, inclusive, que o Plano de Nova York demorou 1 ano para ser feito e que ele foi um plano que teve o envolvimento de grande parte da população, de associações, de diversos órgãos da municipalidade, etc. Como é que você vê a factibilidade desse tempo na nossa condição política, nas variações da continuidade administrativa, esse tipo de coisa? Como é a sua avaliação? Olha, muito obrigado pela... de fato, o plano Nova York teve a participação de entidades de classe. Romero, por favor, pode retomar sua fala, que o áudio chegou bem baixinho aqui. Agora, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bem baixo. Nossa, eu estou quase que no máximo aqui. Peraí. Está baixo? Espera um pouquinho. Continua baixo? Tá bom, tá bom. Melhorou. Olha, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, está bem agora. Perfeitamente. De fato, Nova York contou com a participação da população, de entidades de classe, de moradores, mas eu imagino que, para São Paulo, nós demoraríamos um pouco mais do que 1 ano. Eu imagino qualquer coisa, no mínimo 1 ano e meio, para execução de um plano desse detalhado na cidade de São Paulo. Talvez até 2 anos, mas eu diria 1 ano e meio, um prazo mínimo para nós, eu imagino. Nós levamos isso para fazer, ainda com a pandemia no meio, foi nesses termos, sim. Sim. Eu acho que é muito interessante, eu concordo com tudo que você falou, tanto que no Plan Clima isso está constando. O que eu gostaria de acrescentar é que eu acho que na nossa estrutura político-administrativa, legal e político-administrativa, um excesso de detalhamento corre o risco de não conseguir ser executado. Por exemplo, se você pensar que a ampliação da Marginal Tietê não estava prevista no plano diretor, né? E foi executada. Então, tem coisas que você não chega a lugar nenhum, perde um trabalho, perde tempo, e a absorção dos conteúdos detalhados, às vezes, gera uma resistência política para aquelas soluções. É que é frequente a gente ver problemas de continuidade administrativa gerando, desculpa, resistências. Então,
o comentário que eu tinha para fazer com relação a essas questões é esse, tá? Mas de resto eu acho muito legal, é isso mesmo, tem que fazer, eu acho, concordo com todos os tópicos e eles estão presentes no nosso Plano Clima, graças a Deus. Sim, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado, doutora Laura, suas considerações sempre muito pertinentes, dada a sua experiência, a sua vivência aqui no sistema da prefeitura e outros ambientes mais. Muito obrigado. Agora sim, vamos dar as boas-vindas ao nosso secretário Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Secretário, bom dia. Ele está remotamente, não sei se está me ouvindo agora. Estou ouvindo muito bem. Estou entrando no prédio, mas eu não queria deixar de passar a oportunidade de cumprimentar o Marcelo Romero pela brilhante apresentação e informar a Laura que as preocupações dela são as minhas, aliás, de todas que com certeza lidam com essas questões, né? É muito importante que a gente possa trabalhar com essa questão. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu estou sendo recepcionado aqui por uma movimentação do Jardim Alfomares e vou precisar atendê-los. Mas, Marcelo, a grande saída que eu queria deixar aqui para que todos compreendessem é que a gente pudesse conversar efetivamente sobre a possibilidade de estruturarmos esse programa estabelecendo uma estrutura de agência. Uma agência seria o ideal para que a gente pudesse superar os problemas ditos pela Laura aí na sua brilhante fala. Forte abraço. Muito obrigado, secretário. Obrigado, secretário. O Alexandre Perinotto também está pedindo a palavra. Por favor, professor Alexandre. Bom, primeiramente, obrigado pela apresentação, achei muito boa. Eu compartilho também dessa opinião já emitida pela Laura, que isso talvez seja solucionado por uma agência, porque não pode ficar vinculado a uma gestão, né? É como a gente fala assim, é um programa de Estado, mas não um programa de governo, não pode ser plataforma, né? Porque é algo muito maior, numa cidade tão complexa, com relações tão diferenciadas como São Paulo, isso não pode ficar vinculado a um período, né, que se vincule a uma política de governo. Então, acho que isso é importantíssimo ser feito, né? Talvez seja assim que ocorra em Nova York, porque senão não se efetiva, né? E ali naquele seu slide número 8, professor, se dá para colocá-lo ali só no destaque, eu tenho uma dúvida ali no 8. Isso. Quando a gente coloca aí nessa questão de planejamento, avaliação e tal, eu imagino que aqui em São Paulo existem, ou lá em São Paulo, eu estou em Rio Claro, né? Existem muitas situações que são invisíveis, que é o que acontece no dia a dia, de fato, da população, né? Em que os planejamentos não atingem, né? Eles são feitos de uma maneira mais genérica e não entram no detalhe. E, às vezes, são esses detalhes que inviabilizam os grandes projetos, né? Perfeito. Então, nessa questão do... Eu costumava participar de grupos que a gente tinha um tripé, que era um tripé chamado Ver, Julgar e Agir, né? E eu acho que nessa questão do planejamento, essa questão do ver é uma etapa muito importante num planejamento como esse. E esse ver tem que ser algo mais abrangente possível, incluindo toda a invisibilidade que ocorre com a população fora, né, fora do establishment, digamos assim. Mas sim, é exatamente isso que pode inviabilizar um plano. Então, eu acredito que nessa fase de planejamento e avaliação, que seria, no meu caso aqui, o ver, né, nós deveríamos concentrar um tempo muito grande aí, porque ele vai ser a base de tudo, né? E quando a gente entra na fase 3 ali, que é a estratégia de mitigação, ela também passa por um viés técnico, mas um viés também filosófico, político e tal, que é o importante nesse julgamento, né? Você vai julgar essa realidade perante alguns critérios. Hoje não é o momento, mas eu gostaria muito de ouvi-lo
sobre esses dois aspectos. Obrigado. Não, perfeito. Podemos, muito obrigado, professor Alexandre. Podemos conversar, sem dúvida nenhuma, com mais detalhe num outro momento. E essa fase do planejamento é fundamental. E o que eu notei em algumas cidades específicas, não em todas, mas analisando os planos de resiliência de algumas cidades, é que quanto mais factível forem as propostas, mais chance do plano dar certo. Quer dizer, eu vi em algumas cidades propostas que a gente via que não ia sair. Propostas muito abrangentes, sem detalhamento, enfim, isso não sai. Então, a fase de planejamento, de fato, ela é crucial. Como o nome diz, ela que vai planejar. Perfeitamente. Isso me preocupa muito. Muito obrigado, professor Alexandre. Mais alguém gostaria de dirigir a palavra ao professor Romero? Eu, de novo. Pois não, Laura. Doutora Laura. Isso. O professor não falou nada na apresentação, Marcelo. Você não falou nada da Lei Nacional de Gerenciamento de Risco e Proteção e Defesa Civil. Sim. Nós estamos num momento em que, acho que quarta-feira agora, foi publicada uma portaria da Prefeitura constituindo um grupo de trabalho intersecretarial para fazer um termo de referência para contratar no mercado uma empresa para fazer, uma empresa ou uma instituição, sei lá, para fazer o Plano Municipal de Redução de Risco. O Plano Municipal de Redução de Risco é um item obrigatório previsto pela Lei Nacional de Gerenciamento de Risco, Proteção e Defesa Civil, e que nós nunca tínhamos feito. Embora tenhamos feito um monte de coisa, mas esse aí não fizemos, que está no Sistema de Defesa Civil brasileiro. Vai ser feito agora. Então, eu acho que é interessante você fazer essa apresentação aqui neste comitê, mas também é interessante que por exemplo, o Antônio Fernando falou de agência, né? Existe toda uma discussão que não está sendo posta aqui, mas que é fundamental, né? De não só competências, mas também de articulação, vamos dizer assim, consistência dentro de um sistema pré-existente, né? Claro. E aí eu não sei se teria alguma coisa a comentar com relação a isso. Doutora Laura, tenho sim. Essa apresentação... Laura. Eu falei Laura, né? Não. Doutora, está me ouvindo? Estou. Sim. Olha, não, sem dúvida. Essa apresentação é a apresentação mais curta que eu tenho sobre esse assunto. Eu tenho uma mais completa que cita realmente a questão de todos os relatórios e documentos e setores da municipalidade que tratam dessa questão. Nós não estamos de forma nenhuma zerados. Nós temos já diversas ações em São Paulo agindo nisso. O que precisa é que todas falem a mesma linguagem, que todas produzam um relatório consistente dentro de um plano único consistente. Então, sem dúvida que esse grupo de trabalho que vai elaborar esse plano de redução de riscos vai tratar, com certeza, de alguns daqueles 15 aspectos que eu citei. Talvez não trate de todos, mas de alguns aspectos, com certeza vai tratar. Eu tenho absoluta certeza disso. E como devem ter outros setores da municipalidade que podem estar tratando individualmente de outros itens. O que precisa é que todos falem a mesma linguagem,
todos tenham o mesmo objetivo, que tenha orçamento, que tenha prazo, que tenha ação, que tenha responsável. Um plano se faz assim. Isso. É isso, doutora. E não numa pluralidade de fica uma coisa aqui, outra ali, outra colar. Outra coisa ali, não concatenada. Esse plano é um plano que ele realmente une, ele deixa a questão toda concatenada. Acrescentando a informação que a doutora Laura nos trouxe, a portaria é 481 da SMSU, tá? Portaria, quem tiver interesse no tema, foi publicada na quinta-feira, portaria 481, que vai reunir um grupo de pensadores aqui da prefeitura, de várias pastas, justamente para discutir o Plano Municipal de Redução de Riscos e como conduzir esse tema aqui dentro. Já está conosco o secretário Pinheiro Pedro, agora presencialmente, por favor, eu tenho juízo, vou passar aqui o comando. Não, fica aí, por favor, a pilotagem aqui para ele. Nós estamos terminando com o professor Romero aqui, se ninguém mais tiver alguma pergunta dirigida a ele, para passarmos para o segundo item da pauta. Eu me despeço de vocês aqui, agradecendo ao professor Romero e devolvendo o comando aqui, então, para o secretário Pinheiro Pedro. Professor Romero, prazer em vê-lo, prazer em ver a todos os nossos queridíssimos conselheiros presentes desse comitê. Eu fui surpreendido lá embaixo por uma manifestação lá da Associação Alfomares, ali do Alto da Boa Vista, do Jardim Alfomares, e aí acabei não podendo completar o raciocínio. Mas eu queria só, com referência a essa brilhante apresentação do professor, entender que ela, sim, integra absolutamente o que consta, o conteúdo do Plan Clima, avança para outras questões estruturantes importantes que dizem respeito à própria secretaria hoje, como é o caso da coordenação dos planos de prevenção de chuvas, né? O plano de prevenção da emergência hídrica, e, portanto, toca em duas estruturas importantes que estão hoje sendo desenvolvidas na nossa secretaria. A estrutura geral de gestão do enfrentamento às mudanças climáticas e a autoridade hídrica da cidade de São Paulo, que é uma outra estrutura importante. O plano de resiliência, ele vai envolver esses dois pontos. E, como tal, para que a gente não fique ao sabor dos ventos que são tão complicados, que são esses ventos da nossa política, que não é só paulistana nem brasileira, é latino-americana, né? Nós temos que trabalhar com instrumentos de gestão que tenham mais permanência. Então, a ideia nossa, desde o início, desde a conversa que eu tive com o prefeito Ricardo Nunes, é estruturarmos essa secretaria como uma agência, ou, pelo menos, como órgão gestor de agências, né? Para que, então, por meio desse sistema, a gente consiga, obviamente, implementar planos, políticas e programas desta natureza, como agora proposta pelo professor Romero. E, com certeza, vamos ter aí, aliás, já temos a contribuição eficaz do professor Romero, que não só está hoje nos apresentando a ideia do programa, e nós vamos seguir adiante com essa proposta, né? Com a apresentação, a partir desta apresentação ao nosso comitê, como o professor também já integra o nosso corpo, o comitê consultivo da Seclima também, né? E eu acho que, com isso, a gente consegue trazer ideias brilhantes como essa, né, que só tem a acrescentar com o trabalho imenso, né, que já foi forjado no âmbito da administração municipal com o Plan Clima. Muito obrigado, viu, professor Romero? Muito obrigado. Eu sei que o senhor tem um outro compromisso, né? Sim, então, verdade. Uma pena que eu não possa ficar para o restante da nossa reunião, mas isso é o primeiro de vários outros encontros e apresentações. Pode se preparar, viu? Muito obrigado. Obrigado. Então, eu me despeço. Bom dia a todos. Muito obrigado. Vamos seguir com a nossa pauta.
a apresentação dos avanços dos grupos de trabalho que foram criados e propostos por este Comitê de Mudança do Clima e Ecoeconomia. Como é que nós estamos hoje com referência aos grupos de trabalho? Nós temos aqui a Maria Tereza, Eduardo Deltan Delamana, Laura Seneviva, no referente ao novo regimento. Algum avanço? Eu não fui convocada para nenhuma reunião, de nenhum de trabalho. Então, o que nós precisamos agora é marcar, então, essas reuniões. Como nós estamos fazendo a reunião, esta reunião, um mês depois da primeira, claro, houve uma série de questões aí envolvidas aí com o final do ano. Se vocês me permitirem, poderíamos agendar, a partir de janeiro, as reuniões dos grupos de trabalho do novo regimento, educação e uso do solo? Olha, eu gostaria de me manifestar rapidamente aqui, pode ser? Pois não, Alexandre, por favor, professor. Bom dia, feliz em vê-lo. Não, é sobre a educação, né, que eu me manifestei. Nós somos surpreendidos aqui por uma série de fatores internos aqui da Unesp, né? Eu estou como assessor do reitor, então não tive como marcar essas reuniões. Me comuniquei com o grupo, eu agradeço inclusive a interveniência, acho que é da Juni que fez isso, não sei, que nos ajudou a criar o grupo, muito obrigado. E acho que essa sua proposta é exatamente isso que eu ia propor, porque em janeiro nós pudéssemos, então, iniciar as reuniões dos GTs. Meio-dia. Hoje, nós vamos ter uma reunião com o professor Padula, professor Alexandre, que é o nosso secretário de Educação do município. A ideia é absorver um trabalho que está sendo proposto pelas professoras do ensino básico aqui da capital, né? Um trabalho bastante interessante de levar às unidades de educação do município conhecimento do nosso plano climático da cidade. Então, nós vamos fazer um trabalho. Eu posso já fazer com que a gente, nesse agendamento de janeiro, já se inicie com a apresentação desta proposta das professoras. O que o senhor acha, professor? Perfeito. Seria, assim, o pontapé inicial, digamos, das nossas reuniões. Muito bom. Vamos tocando, né? Já vamos... Tá certo? Muito bem-vindo. Então, nós vamos fazer o seguinte, uma proposta, então, que eu pediria que o comitê, então, apreciasse para aprovação. Deixar aqui que a secretaria que entrasse em contato com os coordenadores e já agendasse, então, a partir de janeiro, a reunião desses grupos de trabalho. Perfeito? Pode ser assim? Da minha parte, sim. A Laura está aí também, acho que pode opinar, que ela faz parte do grupo, né? E acho que está tudo certo. Tá bom? Eu acho que está tudo certo, sim. Mas eu queria falar uma coisa com relação à educação ambiental. Vamos lá, Laura. Você falou que vai ter uma reunião hoje com o secretário Padula e a atividade de educação ambiental já tem sido tratada intensamente pela Secretaria do Verde, junto com a Secretaria de Educação. Então, aqui colegas, tanto da educação quanto de outros setores que já conhecem toda essa atividade, que inclusive tem centenas de escolas que participam num outro nível já de todo esse processo, que é o grupo das escolas sustentáveis. Então, só para dizer que já tem muita coisa andando nesse sentido. Mas a nossa proposta aqui é um projeto específico. Nosso projeto é específico, é sobre o Panclima infantil
e nós pretendemos fazer com que esse projeto se estenda às 4.000 unidades de educação do município. Então, é um trabalho específico, com referência especificamente a levar ao conhecimento das crianças a questão relacionada ao plano climático da cidade e as preocupações que nós temos com o clima. Isso então, daí... o objetivo é esse, quer dizer, não envolve, obviamente, o programa didático, o plano didático que eventualmente esteja, pelo contrário, ele vai complementar. Né? Por exemplo, já tem muita coisa andando. Conhecimento depois do comitê, tá bom? É importante dizer, por exemplo, que não é só aquilo que normalmente uma pessoa imagina, mas até, por exemplo, questões de eficiência energética estão sendo tratadas para percolar por todo o sistema municipal. Mas aí a questão o programa de eficiência energética, tudo o que a nossa preocupação aqui efetiva, esse ponto é didático e é com referência ao ensino básico. Disso que eu estou falando. A proposta é muito bem-vinda, ela veio a partir das professoras do ensino básico, ou seja, ela surge da própria Secretaria de Educação e foi direcionada à Secretaria de Mudanças Climáticas. É uma coisa rara, porque eu conheço essa questão de gestão desde a década de 80, né, e desde quando foi criada a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente também, a grande discussão entre corpo didático de ensino e o corpo técnico de educação. É uma discussão interminável. Pela primeira vez, eu consigo ver uma iniciativa que vem da área educacional e se integra à área de mudanças climáticas técnica. Então, é algo que a gente deve prestigiar e ouvir. Então, vai ser apresentado ao nosso grupo de trabalho de educação, aí, que é coordenado pelo professor Alexandre, e hoje, obviamente, será objeto desta importante reunião com o professor, com o secretário Padula da Educação. A importância nossa aqui é comunicar com toda a transparência o que está sendo feito, né? Eu agradeço muito aí a intervenção, Laura, e eu acho que já vamos, então, fazer os agendamentos, Joane, tá certo? Ouvindo os coordenadores, né? É importante a gente ver que o do novo regimento, a coordenadora ainda não temos. É o Eduardo Delamana, que vai ser o coordenador, a Maria Tereza. Laura. Tinha sido ficado designada a Maria Tereza. Tá ótimo. Então, vamos fazer o contato com a Maria Tereza. Muito obrigado. Bom, feito isso, vamos falar agora sobre o Decreto Municipal 60.290 de 2021, que é o decreto que nomeia o secretário e estabelece as atribuições dessa Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Nela, consta no artigo 1º, inciso 3, a formação do núcleo de acompanhamento da implantação do Plano Clima. Eu queria informar aos nossos queridos conselheiros, né, que o núcleo de acompanhamento, ele agora já está sendo objeto de um SEI, de um Sistema Eletrônico de Informações, um processo administrativo, e estamos aguardando a nomeação de representantes. Johnny, faltam quais secretarias? Falta a Secretaria do Verde, já foi feito o encaminhamento para o gabinete do secretário com proposta de aproveitamento dos membros do GTI da Seclima. Falta a CIURB, que nós falamos com eles na sexta-feira pedindo encaminhamento e ficou de dar esse encaminhamento, mas ainda não concluiu. E tem um andamento ainda não assinado da Secretaria de Transportes, que a gente não sabe se é alteração do que tinha sido proposto ou se é mero encaminhamento para a Seclima. Então, está por fechar, mas são os pequenos detalhes. Ou seja, são apenas 3 secretarias, então, né? Sim. Que estão faltando para formatar. Assim que elas encaminhem os representantes, nós vamos baixar a portaria nomeando esses representantes, né? Este comitê, e será o comitê encarregado de acompanhar a implantação do plano climático da cidade a partir de janeiro do ano que entra. Este comitê, ele ainda não havia sido formatado
nesse primeiro semestre de atividade da Secretaria, porque nós estávamos avaliando um plano específico, um programa específico de acompanhamento, de suporte com inteligência artificial, que seria encaminhado por uma entidade, uma fundacional da academia. Nós fizemos a seleção dentro da Secretaria de Mudanças Climáticas, foram apresentados os planos de trabalho, foi escolhido um plano de trabalho específico, que é da FIA, né, da Fundação Instituto de Administração, né, da Universidade de São Paulo. Este plano foi encaminhado para o sistema burocrático aqui da Prefeitura, aprovado pela Procuradoria, aprovado pelo setor de finanças. A verba foi disponibilizada, no entanto, nós ainda não temos notícias do gabinete. Então, a única coisa que nos falta ainda é saber se haverá, ainda este ano, a aprovação do projeto ou não. Face a esta indefinição, nós entendemos por bem já nos adiantarmos de maneira organizacional. E, então, já estamos implantando o comitê de acompanhamento, o grupo de trabalho de acompanhamento, e, obviamente, esse grupo de trabalho nós iremos apresentar um plano de trabalho, né, e será elaborado com o acompanhamento deste grupo, né, um plano de trabalho para que a gente possa estabelecer todo um sistema de controle para a implementação do Plano Clima a partir de janeiro do ano que entra. Né? É uma informação que eu gostaria de deixar, e aí eu pediria, Laura, da SVMA, o nosso representante da CIURB, que está aí presente também, né, para que adiantem, por favor, dentro da medida do possível, os nomes das pessoas, né, para que a gente possa, o quanto antes, já nominar este comitê, esse grupo de trabalho. Temos mais alguma coisa? Antes de abrir a palavra aos nossos membros do comitê, aos nossos conselheiros, eu gostaria de fazer um pequeno relato do trabalho realizado a partir do início desse segundo semestre, no âmbito da Operação Integrada de Defesa das Águas, a OIDA. A coordenação da OIDA no município de São Paulo veio para a nossa secretaria. Esta operação ela é fruto de um convênio do governo do estado de São Paulo com a prefeitura do município para a defesa dos mananciais. Envolve a fiscalização e o combate aos loteamentos clandestinos, né, e às invasões que põem em risco a segurança, né, da área estratégica de mananciais da cidade de São Paulo. Como os senhores sabem, nós tivemos aí um certo período de indefinições que transcendeu 5 anos e que nos custou 12 quilômetros quadrados de áreas degradadas neste período na área de manancial. No início de junho, com a nossa nomeação, fizemos uma reunião intersecretarial aqui no município, na sede do gabinete, e observamos que o próprio Ministério Público tratou de fazer 160 representações, uma representação para cada loteamento clandestino que havia sido denunciado no dossiê do vereador Gilberto Natalini, né, entre os anos 18 e 19. Ora, era uma situação de crise. Então, o prefeito Ricardo Nunes achou por bem nominar a nossa secretaria para fazer uma coordenação para começar a adotar as medidas necessárias para a recuperação das atividades da Operação Integrada de Defesa das Águas. Nós fizemos uma reorganização administrativa, estabeleceu-se uma coordenação conjugada executiva com a Polícia Militar Ambiental e a Secretaria
Executiva do Clima, no apoio da Secretaria de Segurança Urbana, foi fundamental. Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, aí nessa hora liderada pelo nosso secretário adjunto, o Carlão, né? Foi extremamente positiva, respondeu com a fiscalização, e também a Secretaria de Subprefeituras, né? Com o Bodonese, a Carol, a Femina, também responderam positivamente. Organizamos uma força de pronta resposta, com uma verba de 3 milhões de reais. Essa verba será destinada a cada semestre pelo prefeito, e com isso nós conseguimos mobilizar uma equipe de desmonte, equipe de desfazimento, caminhões, tratores para demolição, e com esta força-tarefa nós conseguimos, então, realizar operações integradas. Uma delas, inclusive, nós devemos realizar agora, nesta semana, né? Mas o importante desse trabalho é o resultado que nós estamos alcançando e que eu gostaria de passar aí aos senhores, né? A partir do relatório que foi encaminhado ao prefeito, subscrito pelo coronel Motoca e por mim. Vou ler aos senhores porque ele é muito curto. Operação Integrada de Defesa das Águas, OIDA, é constituída por convênio entre o Governo do Estado e o município de São Paulo, visando incrementar as ações de proteção, recuperação, desenvolvimento, policiamento, fiscalização, monitoramento das áreas de interesse público e ambiental, consideradas como prioritárias e estratégicas para a segurança do abastecimento da população, para a manutenção das condições climáticas e ambientais e, especialmente, preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ações realizadas. O Grupo Executivo, sob a direção do Coronel PM Paulo Augusto Leite Motoca, que é o comandante da Polícia Militar Ambiental do Estado, e do Secretário Executivo de Mudanças Climáticas do município, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, pelo gabinete do prefeito, tem a incumbência de planejar, coordenar e executar as ações de comando e controle. No ano de 2021, notadamente no segundo semestre, o Grupo Executivo realizou, nas áreas de mananciais das represas Píligues e Guarapiranga, 7 operações de grande envergadura, que resultaram na demolição de 142 edificações, cujas áreas totalizaram 72,85 hectares de área embargada, o equivalente a 72 campos de futebol. O enfrentamento à expansão urbana desordenada que ameaça os recursos naturais existentes na Zona Sul tem registrado expressivos resultados de controle territorial, além de preservar os mananciais e a própria Mata Atlântica, e, para tanto, o trabalho em rede de interagências com empenho de tecnologia e inteligência policial tem se mostrado muito eficiente. Importante ressaltar que, reforçando os resultados da OIDA, a Polícia Militar Ambiental do Estado realizou 1.422 intervenções contra ações criminosas, providenciou o embargo de 107 áreas, apreensão de 48 veículos, maquinários e caminhões, 103 equipamentos utilizados nessas infrações, tendo detido 114 indivíduos e lavrando 299 autos de infração ambiental, redundando no montante de R$ 2.909.760 de multas aplicadas. Afora isso, nós já podemos também registrar o trabalho realizado pela Guarda Civil Metropolitana Ambiental, o destacamento ambiental da Guarda Civil Metropolitana. E, neste período, também realizou, a partir do segundo semestre, 856 chamados para atendimentos de crimes ambientais na cidade de São Paulo, sendo que 236 foram efetuados em áreas de proteção
de mananciais. Portanto, houve um incremento muito grande de ações realizadas na área de mananciais, seja na Zona Sul, seja na Zona Norte da cidade de São Paulo. Afora isso, 13 inquéritos policiais estão hoje sendo concluídos com denúncia já formatada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, seguindo informações diretas da doutora Vânia, que é a encarregada do GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado, com 13 mandados de prisão expedidos, sendo que 4 grandes líderes da área de especulação imobiliária do município já se encontram presos com denúncia formulada a partir de investigação da Divisão de Meio Ambiente da Polícia Civil do município de São Paulo. O que estamos realizando é uma operação de envergadura ainda não formulada antes na cidade de São Paulo e, diga-se de passagem, com efeitos sensíveis, tanto que hoje já se enfrenta na região uma certa onda de rescisão de contratos. Isso é o que é mais importante. As pessoas estão deixando de comprar porque já não tem segurança de que os loteamentos seguirão. Fizemos um sobrevoo de helicóptero neste mês com a Polícia Militar Ambiental e constatamos que dos 12 loteamentos que nós fizemos intervenções conjuntas, 8 permanecem intactos e absolutamente em fase de regeneração. 2 permanecem intactos, mas ainda não regeneraram, e 2 tiveram alguma movimentação que foi de imediato fiscalizada pelo Corpo Policial. Importante ressaltar que, pela primeira vez, o Ministério Público do Estado de São Paulo nomeou 2 promotores de justiça criminais especializados para acompanhar as operações que estamos realizando na defesa dos mananciais. E agora temos uma integração com a Divisão Ambiental da Polícia Civil de São Paulo. Portanto, eu gostaria de deixar aqui a esse comitê este relato, que eu considero muito importante, porque é significativo o avanço que nós conseguimos observar nesses 6 meses de atuação intensa e organizacional de combate às ocupações irregulares na área de mananciais na cidade de São Paulo. Passaria a palavra aos senhores membros do comitê. Por favor. Bom, nada mais havendo a ser tratado, porque eu acho que ninguém levantou a mão, não é isso? Eu daria... Peraí, você está falando nesse último ponto da pauta. Não, estou falando agora, passaria a palavra para encerrarmos a atividade. Por favor, Laura. Eu tenho. Eu achei... O fim da picada, a gente receber uma convocação na sexta-feira, no final do dia, para uma reunião na segunda-feira de manhã. Está ótimo. Anotada a reclamação. Deixa eu explicar. Nós estamos só com a última semana efetiva de trabalhos. E aí houve esse problema relacionado à convocação. Anotamos, doravante, nós faremos com pelo menos uma semana de antecedência. Tá certo? Correto. Obrigado. Alguma outra manifestação? Não havendo manifestação, gostaria de transmitir aqui aos membros do comitê os nossos agradecimentos por este período que nós estamos passando de implementação das atividades. Acredito que nós tenhamos agora, no próximo ano, um trabalho bastante grande, bastante produtivo e, com certeza, teremos enormes avanços com os trabalhos e com o apoio deste Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia.
A Vânia Cristina quer falar. Por favor, Vânia. Isso, boa tarde, gente. Bom dia, desculpa. Só queria tirar uma dúvida, na verdade, porque eu lembro que a penúltima reunião que eu participei, não, a última, se eu não me engano, a gente tinha tirado que as reuniões seriam as últimas terças, se eu não me engano. A gente vai, de todo mês, a gente vai manter essa agenda, não? Só por uma questão da gente se organizar, porque essa reunião, por exemplo, chegou para mim semana passada. E a gente, na Secretaria de Habitação, a gente está tem semanas que a gente tem uma série de reuniões, fica complicado participar quando chega só na semana anterior. Então, para ver se a gente vai rever essa agenda, como que vai ficar. Obrigada. Vânia, só não aconteceu na última terça-feira do mês esta reunião que estamos fazendo agora, porque tinha o recesso. Daí é que houve esse atropelo, inclusive na convocação. Mas fique tranquila, será sempre nas últimas terças-feiras de cada mês. Fica tranquila, tá? É que este mês, excepcionalmente, nós fomos informados do recesso aqui na Secretaria e aí houve essa necessidade de tomarmos essa medida extrema, urgente, tá certo? Mas vamos seguir aí com o protocolo. Muito obrigado aí pela lembrança, viu, Vânia? Obrigado. Bom, queria desejar a todos aí um Natal excepcional, uma excelente passagem de ano, que a gente consiga, a partir do ano de 2022, aí, avanços significativos nesse enfrentamento da cidade de São Paulo às alterações do clima e a implementação dos programas previstos no nosso plano climático e nas demais atribuições desta secretaria. Quero repetir, estamos absolutamente de braços abertos aqui em nosso gabinete para receber todos os nossos conselheiros, consultores, membros dos comitês, para podermos desenvolver diálogos e estabelecer aí formas e programas de ação conjuntos, posto que cada membro deste comitê é um representante de uma entidade que, por si só, né, já tem um grande valor para o nosso trabalho de enfrentamento, de aumento da resiliência da nossa cidade. Quero agradecer muito a todos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, né? E desejar a todos aí um 2022 plenos de sucesso, né? Plenos de paz e plenos de harmonia. Muito obrigado a todos vocês, viu? Um forte abraço. Muito obrigado.